Leitura 201, Eclesiastes, 10 a 12, Projeto 365, 20 de julho de 2023. Eclesiastes 10. Este provérbio pode ser observado no relacionamento entre funcionário e sua chefia. Os subordinados devem superar o mau humor de seus chefes. Basta trabalharem com tranquilidade e não se perturbarem, a ira do chefe passará e ele se tranquilizará. Ao descrever circunstâncias injustas ou que não fazem sentido, Salomão apontou para o fato de que a riqueza não pode trazer justiça. Ele concluiu ressaltando que tudo o que temos nada é se não tivermos a presença de Deus em nossa vida. Mas quando o Senhor usa o pouco que temos, este se torna tão grande e importante que pode tornar-se no que desejamos ou precisamos. Tentar fazer algo sem as habilidades e ferramentas necessárias é como tentar cortar madeira com um machado cego. Se a sua ferramenta está sem corte, você deve afiá-la para fazer um trabalho melhor. Igualmente, se lhe faltam habilidades, deve tentar obtê-las pelo treinamento e pela prática. Para afiar o corte, é necessário detectar onde existe um problema, adquirir ou aperfeiçoar as habilidades, as ferramentas, para fazer resolvê-lo da melhor maneira, e entrar em ação. Encontre as áreas de sua vida onde o seu machado está sem corte e afie suas habilidades, assim você poderá ser mais eficaz na obra de Deus. Quando os israelitas tinham líderes imaturos e irresponsáveis, a nação decaiu. Em 1º e 2º Reis é descrito o declínio dos reinos do sul e do norte quando os líderes se preocupavam somente com eles mesmos. Nestes versículos, são identificados com precisão os principais problemas desses líderes, o egoísmo e a preguiça. Líderes do governo, homens de negócios, famílias e até igrejas podem cair na armadilha de pensar que o dinheiro é a resposta para todos os problemas. Nossa sociedade estipula um valor para tudo e aponta para soluções imediatas. Mas, assim como a sensação que o vinho produz é temporária, o efeito calmante da última compra diminuirá aos poucos, e teremos de comprar mais. As Escrituras reconhecem que o dinheiro é necessário para a sobrevivência, mas advertem contra o amor ao dinheiro, que é perigoso porque nos leva a pensar que a riqueza é a maneira mais fácil de obter o que desejamos. O amor ao dinheiro é pecaminoso porque nos leva a confiar nos bens materiais, em vez de confiarmos em Deus para resolver os nossos problemas. Aqueles que buscam promessas vazias, um dia descobrirão que não têm nada porque estão espiritualmente falidos. Eclesiastes 11. Nestes versículos, Salomão concluiu que a vida envolve tanto riscos como oportunidades. Pelo fato de a vida não oferecer garantias, devemos estar preparados, a fim de aproveitarmos as oportunidades. Salomão demonstrou não aprovar atitudes mesquinhas ou desesperadas. O simples fato de a vida ser incerta não significa que não há o que fazer. Precisamos de um espírito confiante e corajoso para enfrentar os riscos e as oportunidades com entusiasmo e fé direcionados por Deus. Esperar as condições perfeitas indica falta de iniciativa. Esta compreensão prática também é aplicável à nossa vida espiritual. Se esperarmos a ocasião e o local perfeitos para ler a Bíblia, nunca começaremos, para pertencer a uma igreja perfeita, nunca congregaremos, para ter o ministério perfeito, nunca serviremos. Devemos dar nossos passos em direção ao crescimento espiritual. Não devemos aguardar condições que provavelmente jamais existirão. Pelo texto em Eclesiastes 11, 7, 12 e 14 não podemos definir Salomão como um pessimista e melancólico. O rei nos encorajou a alegrarmos-nos a cada dia, mas também a lembrarmos de que a eternidade é infinitamente mais longa do que a breve vida que temos na terra. No Salmo 90, 12, é dito: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos o coração sábio. A pessoa que tem sabedoria não pensa apenas no momento, ela tem uma visão de longo alcance, olha em direção à eternidade. Conduza as suas decisões de acordo com a perspectiva de Deus, considere o impacto que cada decisão terá nos próximos 5, 10 anos e até na eternidade. Apesar de a vida ser curta, tenha em mente o propósito de viver com Deus para sempre.
Frequentemente, ouvimos pessoas dizerem: isso não importa. Porém, muitas de nossas escolhas serão irreversíveis, refletirão em toda a nossa vida. O que você faz quando o jovem fará diferença no presente e no futuro. Desfrute a vida agora, mas não faça algo que, física, moral ou espiritualmente, impeça-o de desfrutá-la quando for mais velho. Eclesiastes 12. Uma vida sem Deus pode produzir amargura, solidão e desespero na velhice. Uma vida centrada em Deus pode ser mais interessante e mais tolerável, mesmo quando estivermos diante da incapacidade, da enfermidade ou em desvantagem. Ser jovem é excitante. Mas o vigor da juventude pode vir a ser um obstáculo para a pessoa ter intimidade com Deus se ela entregar-se a prazeres passageiros e não atentar para os valores eternos. Coloque o seu vigor à disposição de Deus enquanto você ainda o possui. Não o desperdice em atividades sem sentido que tornam seus hábitos ruins e sua vida insensível à voz de Deus. Busque-o agora. A cadeia do prata, o copo de ouro, o cântaro e a roda simbolizam a fragilidade da vida. Quão facilmente a morte chega a nós, quão rápida e inesperadamente podemos retornar ao pó de onde vimos. Por isso, devemos reconhecer a vida como um precioso presente que deve ser desfrutado sabiamente, e não desperdiçado de maneira frívola. Despojado do espírito de vida que Deus soprou em nós, nosso corpo retorna ao pó. Privados do propósito de Deus, nosso trabalho é vão. Despojados do amor de Deus, nossa obra é fútil. Devemos colocar Deus em primeiro lugar, acima de tudo e em tudo o que fazemos, porque sem Ele nada temos. O conhecimento de que a vida sem Deus é fútil motiva a pessoa sábia a buscá-lo em primeiro lugar. Não há uma conclusão humana a respeito da vida que possa ser adotada como verdadeira em todas as épocas. Há muitas opiniões e filosofias sobre o que é a vida e como deveríamos viver. Não é errado estudar estas opiniões, mas pelo fato de nosso tempo na Terra ser tão breve, devemos fazer o melhor uso dele, aprendendo as importantes verdades reveladas na Palavra de Deus. Estas afetam tanto nossa vida aqui como na eternidade. Os sábios estudantes da Bíblia a entenderão e obedecerão. Em sua conclusão, Salomão apresentou um antídoto para a falta de propósitos e direção na vida: temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Aqueles que consideram a vida injusta deveriam lembrar-se de que Deus julgará cada pessoa, de acordo como ela respondeu ao chamado dele e agiu a partir de então. Você tem uma vida comprometida com Deus. Ela está à altura dos padrões de Deus. O livro de Eclesiastes não pode ser corretamente interpretado sem a leitura destes versículos finais. Não importa quais sejam os mistérios e as aparentes contradições da vida, devemos trabalhar com o único propósito de conhecer a Deus. Em Eclesiastes, Salomão nos mostrou que devemos desfrutar a vida, mas isto não nos isenta de obedecer aos mandamentos de Deus. Devemos buscar o propósito e o significado da vida, mas estes não poderão ser encontrados apenas por meio dos esforços humanos. Devemos reconhecer o mal, as tolices e as injustiças que existem neste mundo, mantendo uma atitude positiva e uma forte fé em Deus. Todas as pessoas comparecerão diante do Senhor e serão julgadas pelo que fizeram. Não serão capazes de usar as contradições da vida como desculpas por terem fracassado em agir corretamente. Que a leitura de Eclesiastes possa ajudar-nos a 1. Reconhecer que o esforço humano sem a presença de Deus é inútil. 2. Colocar Deus em primeiro lugar a partir de agora. 3. Receber todas as coisas boas como dádivas de Deus. 4. Compreender que Deus julgará a todos, quer tenham vivido de um modo bom ou mau. É surpreendente pensar que as pessoas passam a vida esforçando-se para alcançar a alegria que Deus dá gratuitamente como um presente.